Olá pessoal, no episódio de hoje eu vou contar uma história desse time aqui, time que eu torço, o Corinthians, e dessa camisa aqui, especificamente. A história qual é? A quebra de tabu de 11 anos sem ganhar do Santos do Pelé. O time do Corinthians era esse aqui, ó. Diogo, que era um goleiro gaúcho, Oswaldo Cunha, Ditão, inclusive o Ditão fazia parte da minha família, que eu tenho uma parte da família muito grande de pessoas negras, né? Meu tio casou com a sobrinha do Ditão e virou uma família só. E outro detalhe, hein? Meu tio me levou no casamento do Ditão, eu era pequenininho assim, ele me levou para ver os jogadores do Corinthians no casamento dele, no final dos anos 60. Quarto zagueiro é Luiz Carlos, que eu acho um dos maiores zagueiros da história do Corinthians. Lateral esquerdo, Maciel. O volante, Edson Cegonha. Meio campo com Rivelino, número 10 aqui. O ataque, Paulo Borges, que fez o primeiro gol dessa vitória de 2-0. Paulo Borges, o Risadinha. Buião, número 8. Flávio, número 9, que fez o segundo gol. Então o Corinthians venceu por 2-0 com um gol de Paulo Borges, 7. Flávio, 9. E o ponto esquerda é o Eduardo, que tem uma história muito triste. Ele com o lateral esquerdo Lidu, que não está aqui nesse time. Eles sofreram um acidente na Marginal e os dois morreram em 1969. O Corinthians estava em primeiro lugar no campeonato e daí em diante foi caindo da tabela. Inclusive tem uma história assim que não faz parte realmente daquilo que eu vejo do Palmeiras. Mas teve uma reunião na federação que o Corinthians pediu para poder inscrever mais 2 jogadores. E precisava de unanimidade. E o Palmeiras foi o único que falou não deixou o Corinthians inscrever dois jogadores. Então o Corinthians foi com o time que estava. Eu lamento essa história do Palmeiras porque eu tenho uma admiração enorme, principalmente no dia de hoje, né? Mas tem esse detalhe, tem essa manchinha aí nessa história. Então esse time aqui quebrou o tabu do Santos. O lance é o seguinte, eu era muito pequeno, mas eu cansei de ouvir histórias do meu pai, dos meus tios, todo mundo da família corintiana falando quando antes disso, antes de quebrar o tabu, que não ganhava do time do Santos, na minha casa só se falava o seguinte: Corinthians, Rivelino, Santos de Pelé. Eu cresci ouvindo isso quando eu era bem pequeno. E depois dessa vitória aqui, as histórias que meu pai contava, meus tios, era essa história que eu estou contando para vocês. E dentro do clube, eu cheguei no Corinthians em 75, se falava muito, talvez lá no clube, né, no Parque São Jorge, se fala até hoje do time que quebrou o tabu de 11 anos sem ganhar do Santos. Da mesma forma que falam do time de 77 que quebrou o tabu de 23 anos sem título. Então é um time histórico do Corinthians, é uma camisa linda, por isso que eu tenho essa réplica aqui que eu comprei, essa réplica desse time aqui. Cara, eu era fã, sou fã de todos eles, eu gostava muito do Paulo Borges, que eu via sempre, ele ia sempre na casa do meu tio, e lá na rua que eu morava, então eu via muito o Paulo Borges, fã do Flávio, muito, centroavante, guerreiro, Flávio Minuano, gaúcho, né? Fazia muitos gols mesmo, Rivelino nem se fala, é meu maior ídolo. O maior ídolo do futebol e para mim, o maior ídolo da história do Corinthians, na minha visão, é o Rivelino. Enfim, era um time que alguns foram até 74, Rivelino foi, Luiz Carlos, acho que só esses dois, meio Paulo Borges, só esses jogadores sobraram para a derrota para o Palmeiras em 74. Daí em diante o Corinthians modificou até chegar ao time de 77, e aí essa história é outra que nós vamos encontrar mais para frente. Todos os times daquela época, até quase o final dos anos 70, a formação tática era a seguinte: 4 jogadores na defesa, né? Lateral, zagueiro central, quarto zagueiro, lateral esquerdo. Os laterais apoiavam muito pouco. O meio de campo era só com 2 jogadores. Então o meio de campo era Edson Cegonha e Tião. Mas a dupla mais famosa era Tião e Rivelino, que veio depois. E o ataque era com 4. Então os times jogavam com 4-2-4. Paulo Borges, ponta direita. Buião, que era um ponta direita, que estava jogando com a 8, ponta de lança, né? Flávio, centroavante, e Eduardo. Os 2 pontas, normalmente rápidos, dribladores que iam para cima. O Buião, por ser um ponta também driblador, era muito ofensivo e centroavante de área. Flávio, bom cabeceador, finalizava de direita, de esquerda, saía pouco da área. Aqui ele comandava tudo. Inclusive foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 75, quando o Inter foi campeão com ele de centroavante. Essa vitória 2-0 estava um jogo difícil. Ninguém aguentava mais não ganhar do Santos, né? O Corinthians jogou bem essa partida, mas sofreu uma pressão, porque o time do Santos era muito bom, e os gols foram da seguinte maneira: o Paulo Borges, que era a ponta direita, ele se movimentou até aqui a meia, recebeu a bola aqui e bateu
no ângulo do goleiro, acho que era o Cláudio, o goleiro do Santos, no ângulo, e fez o primeiro gol. No segundo gol, o Flávio, jogador de área, estava aqui pelo lado direito, dentro da área, recebeu, que eu acho que foi do Rivelino, dominou e bateu forte nesse canto, fez 2-0. Daí em diante, o Corinthians sofreu uma pressão enorme, teve bola na trave, enfim, teve mil coisas, mas garantiu a vitória, quebrou o tabu e a torcida do Corinthians comemorou como se fosse um título, já que não ganhava desde 54, né? Ganhar do Santos foi um título. Espero que vocês tenham gostado da história desse time do Corinthians. Quebrou o tabu contra o Santos de 11 anos sem vencer, no Pacaembu 2-0, gol do Paulo Borges e gol do Flávio. E agora, no próximo episódio, esse sim é um time que eu tenho um amor enorme, porque eu tive a honra de participar, de ser o centroavante dessa seleção brasileira que eu vou mostrar para vocês no próximo episódio.